Eu cumprimento os irmãos essa tarde com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, confesso que tarde abençoada o Senhor nos preparou, né, irmãos? Meu Deus, meu coração já se alegrou aqui nesta tarde. Eu poderia ir embora, feliz da vida, pelos louvores que eu ouvi aqui nesta tarde, né? O céu está aberto em nosso favor, né? Aleluia. E aquele que quer algo nesta tarde, só pedir, só clamar. Que eu creio, né? E é bíblico que a palavra do Senhor diz assim, que nós pedimos o Senhor da ordem aos anjos para nos atender. Eu creio nesta tarde. Ele pode estar aqui ordenando o anjo e entregar nossa vitória. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4. É uma palavra bastante conhecida, né? As irmãs que ficaram assim, com oportunidade, ficam no óleo, né? Eu sei, por conta das vezes a gente ia nos cultos, né, irmã Rosa, e ali a gente com o louvor preparado, testemunho, e às vezes não dava tempo. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida de crente, enquanto vocês vão achando, eu vou falando isso aqui. Uma coisa eu aprendi, que tudo há um tempo. Talvez o teu testemunho não é hoje para alguém ouvir, é para a próxima semana. Talvez o teu louvor é uma mensagem cantada que é para a próxima semana, uma alma vai entrar aqui. E nós temos a grande mania nossa, do nosso ser humano falando, que nós gostamos de fazer tudo no nosso tempo, do nosso jeito. E a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que para tudo é um tempo determinado. Então, nesta tarde, aprenda a ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, no livro de 2 Reis, capítulo 4, certa mulher... Versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei eu de te fazer? Dize-me o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não pouca. Entra no teu quarto e fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. E deita o azeite em todas elas, em todas as vasilhas, e põe a que estiver cheia à parte. Até aqui, mas minha tradução é um pouquinho diferente, algumas palavrinhas só pode se sentar, em nome de Jesus. Como eu já disse, minha alegria, né? Gratidão a Deus pela vida do pastor deste lugar, gratidão a Deus pela vida das irmãs do ciclo de oração, né? Eu não vou falar o nome, porque eu digo assim, que devido a tantas lutas e guerras que a gente enfrenta, irmãos, espiritualmente, porque hoje em dia os tempos são difíceis e a gente faz a obra, a gente enfrenta batalhas terríveis, né? A palavra do Senhor diz assim que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Eu digo assim que eu vou ficando meio esquecida devido a muita coisa que a gente vai vivendo e depois do Covid, às vezes a gente encontra as pessoas. Ontem eu estava vindo ali de uma visita do outro lado da linha com a Bíblia na mão e as irmãs tão felizes por tanto tempo que não me viam. A irmã Vera está para cá de novo, ô irmã Vera, e acenava e eu, quem és tu? Né? Eu fazia, quem és tu? Irmãos, às vezes a gente passa até um pouco de vergonha porque a gente fica meio esquecido, ainda mais quando a gente vai para fora e volta, fica um pouco diferente, né? Como todos sabem, estive um pouco ali no estado de Santa Catarina, né? Não é com o maior prazer que eu falo isso, estive ali sendo pastoreada pelo irmão da nossa irmã Ruth, né? Ali eu ganho um pai na fé. E é tão interessante, irmã Ruth, que há 15 anos atrás Deus já me fazia essa promessa e me falava que se cumpriu na vida do pastor Everaldo me pastoreando. Olha só que interessante, vou testemunhar antes de entrar na palavra isso aqui. O Senhor falava que queria me levar para um lugar e lá eu ia exercer o meu ministério com excelência. Eu sempre preguei, sempre ministrei a palavra, né? Sempre tive os convites. Mas quando a gente chegou ali, nós fomos usados realmente na obra. Chegamos lá, o pastor nos apresentou e falou para a igreja que nós tínhamos liberdade para pregar naquele campo lá, né? Aonde quisessem nos convidar. E bendito foi o dia que o pastor falou isso, porque graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós andamos ali por muitos lugares, né, ministrando a palavra,
E a gente viu ali Deus fazendo coisas tremendas, viu, irmão Ruth? Deus curando, restaurando. A esposa do pastor Arlindo Rocha ali estava bem doente, o Senhor ali falou e a mulher andava de andadorzinho. Um dia eu fui perguntar, pastor, cadê sua esposa? Ele, aquela que está descendo a escada ali do templo da sede, que a sede lá tem uma escada grande, né, irmão Juarez conhecem lá. E aí, então, a gente ficou surpreso porque Deus fez coisa extraordinária ali naquele lugar. O jeito que Deus falou, o Senhor cumpriu. E o mesmo Deus que nos enviou para cá, para lá, é o Deus que está aqui nesta tarde. Aleluia. Ele ainda continua fazendo milagre. É verdade, Ele ainda Jesus. continua operando câncer. Ele ainda continua operando as maravilhas e prodígios e fazendo milagres. Aleluia. E para entrar na palavra nesta tarde, pedindo ao Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração esta palavra, que certa mulher de um dos jovens, né? A Bíblia diz assim que nos tempos, ali no período de Israel, havia um profeta itinerante chamado Elias. Eliseu. E a palavra do Senhor diz assim que Eliseu ele tinha uma escola de profetas. E aonde ele ensinava ali os moços, ele admoestava eles no ensinamento que vinha da parte de Deus, do Deus Javé. E a palavra do Senhor diz assim que certo dia veio uma mulher a falecer de um desses alunos da escola do profeta Eliseu. E essa mulher e este homem que faleceu deixou contas a pagar, deixou sua esposa endividada. E a Bíblia diz assim que essa mulher tinha 2 filhos e os credores começaram a bater na porta dela para querer o dinheiro, querer que a dívida fosse sanada. E a Bíblia diz assim que essa mulher sem saída, ela pensou em primeiramente, mas espera aí, o meu marido era servo do profeta Eliseu. Ele servia a Deus e estava nos ensinamentos sobre os olhos de Eliseu. Então Eliseu, ele tem meio que uma obrigação, entre aspas, de fazer alguma coisa, de não deixar os meus filhos serem levados pelos credores, porque já perdi o meu esposo, e agora deixar os meus filhos saírem e serem levados por conta de dívida? O que eu farei? Eu vou recorrer a quem pode me ajudar. Eu vou até Eliseu e quero que ele me fale algo que eu tenha que fazer para que essa dívida seja sanada. E a palavra do Senhor diz assim que num gesto de humildade, essa mulher vai até o profeta e fala com ele: Eliseu, meu marido era teu servo. Ele te servia e veio a falecer. E Eliseu diz assim, mas o que eu tenho a ver contigo? Como em outras palavras, eu tinha um compromisso com ele, mas e com você? E ela, mais uma vez, num gesto de humildade, diz assim, mas ele te servia, mostrando que ali o seu esposo tinha uma obediência ao profeta. E olha que interessante isso, porque nós só podemos cobrar quando nós estamos na posição. É verdade, Muita Jesus. gente a gente vê ali no andar do dia a dia, quando ministramos a palavra, a gente vê tantas pessoas murmurando de Deus e reclamando, minha irmã. E quando a gente vai perguntar como que está a vida, tem feito alguma coisa em prol da obra do Senhor? O que tem feito para o Senhor? Não, eu não faço nada. Então, como que é exigir algo de Deus? Como que quer chegar em Deus e dizer assim, verdade, Senhor, tem que Jesus. fazer por mim? E o que tem dado ao Senhor? Né? Interessante essa palavra. E a palavra do Senhor diz assim, que Eliseu então diz a ela, vai a teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas e não poucas. O que tem em casa de uma botija de azeite? Pede as vasilhas emprestadas, entra no teu quarto. Isso significa intimidade. Quando eu vejo Eliseu dizendo a ela, fecha a porta, você e teus filhos, e entra no teu quarto, quer dizer para que ninguém lá fora esteja vendo, esteja olhando, esteja sabendo. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que é nós e Deus, Deus e nós. É verdade, Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim que ela obedece. Entra aí mais um detalhezinho chamado obediência. Aleluia. Porque está tão difícil de nós receber milagres do Senhor. Porque está tão difícil nós receber algo do Deus vivo na nossa vida. Porque essas palavras estão escassas, cada dia mais escassas. A palavra humildade, a palavra obediência
que entra nos requisitos dessa mulher aqui, que foi até o profeta exigir, praticamente exigido, porque ela sabia que se o marido dela tinha um compromisso com ele também teria que ter um compromisso com ela. É verdade, Jesus. Aleluia! Oh, Deus eterno. E a palavra do Senhor diz assim, que ela obedece ao profeta. Pega os seus filhos e começa a pedir vasilhas emprestadas. E ela entra no seu quarto. E assim como ele fala, ela fecha a porta. E de uma botija apenas que ela tinha de azeite, a Bíblia diz que ela começou a pôr nas outras vasilhas. E a Bíblia diz aqui mais adiante que ela pergunta para o filho dela, filho, venha cá. E o filho vem perto dela e diz assim, me dá mais vasilha. E ele responde a ela dizendo assim, não tem mais, acabou-se as vasilhas. Porque já tinha enchido todas aquelas que ela já tinha pegado. Aleluia. E a Bíblia diz assim que quando ele fala, acabou-se as vasilhas, o azeite cessou. Aleluia. Cerrou e encerrou. Não tinha mais azeite para ser derramado. O que eu aprendi com essa palavra e essa lição é que Deus ele nos entrega tudo na medida certa. É verdade, Jesus. Deus, ele sabe o que nós precisamos. Quando nós encontramos pessoas que estão passando por enfermidade, eu tenho encontrado muito ultimamente, porque eu tenho feito visita ali no Hospital do Rossio. Tem a semana que eu vou a semana toda no Hospital do Rossio. Vou aqui de Curitiba até o Hospital do Rossio. Foi uma porta que o Senhor abriu, porque a minha irmã foi acometida por um câncer no intestino. E foi uma cirurgia muito grande que ela fez, removendo quase todo o intestino. E ali o Senhor abriu essa porta para nós estar entrando ali. E eu fui por causa da enfermidade da minha irmã. Irmãos, eu não tenho curso de capelania, porque Deus sempre falava comigo, mas eu nunca aceitei o que Deus tinha para mim. Eu nunca fui de ouvir e obedecer igual essa mulher. Entra no teu quarto, fecha a porta, pega as vasilhas, pede emprestado, não. Eu sempre fiz como eu achava que tinha que fazer. E o Senhor sempre falou que eu iria entrar nas UTIs, que eu iria fazer isso, que eu iria... E eu dizia, Senhor, isso daí é um dia, quando eu me preparar. E o dia chegou, irmão, e eu estava despreparada, porque eu não tinha curso de capelania. Mas o nosso Deus, pela sua bondade e misericórdia, o Senhor permitia a gente entrar naqueles quartos de UTI, sem curso, sem nada. Nós era tratado como se fosse alguém dentro daquele hospital ali. Aleluia. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. É verdade, mas Jesus. É como se chegasse alguém ali, os médicos deveriam aquela satisfação de falar dos pacientes, das famílias que eram mandados, pediam para nós entrar na UTI e orar. E os médicos, após as visitas, eles vinham e falavam, olha, esse paciente está assim, esse paciente, ele pode recuperar, ele está recuperando, olha, esse paciente, ele está só mecanizado, a partir da hora que o aparelho parar, ele também para. E assim nós estamos vivenciando ali coisas lindas do nosso Deus. Aleluia. Porque Deus, quando faz uma promessa na nossa vida, irmão Ruth, ele é fiel. Aleluia. Aleluia. O nosso problema é que nós não estamos condicionados à promessa, pastor. Deus, ele fala, mas nós sempre achamos que será do nosso jeito. É verdade. E nós temos o olhar voltado para aquilo que nós queremos que aconteça. Certa vez eu peguei um Uber e eu estava chorando por uma prova muito grande que eu estava passando. E aquele moço que dirigia aquele Uber, ele é pastor de uma igreja em Piraquara. E ele disse assim, por que a senhora está chorando? Eu falei, estou com umas provas e estou chorando. Ele disse, sabe por que essa prova, minha irmã, já foi chamando de irmã? Porque às vezes nós não ouvimos o que o Espírito Santo está falando conosco. O mundo anda tão barulhento e nós preferimos ouvir mais as vozes estranhas do que ouvir o que Deus tem para a nossa vida. É verdade, Jesus. Para resumir a enfermidade ali da minha irmã, eu pude entender, irmãos, voltando à mensagem, eu pude entender que para tudo há um propósito de Deus na face da terra. Aleluia. E quando o crente entende que para tudo há um propósito, ele não sofre. Ele não sofre, ele aprende a agradecer a Deus por tudo, em tudo dai graça. Está num momento difícil, dai graça. Está passando por enfermidade, dai graça. Aleluia. Está passando, aleluia, por tribulação, dai graça. É verdade, está Jesus. na escassez, aleluia, do financeiro, dai graça. Mas não deixa de dar graça
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. É somente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glórias que nós a Deus, vamos ver aleluia. a forte mão de Deus trabalhando na nossa vida. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que através da obediência daquela mulher, as vasilhas foram cheias, assim como o profeta lhe ordenou. E ela ainda, como um ato de gratidão, a primeira coisa que vem na mente dela: vou lá para que o homem de Deus saiba que, segundo a palavra que ele falou, Deus do céu, o Javé, Aleluia. aquele que diz assim: eu sou o que sou, o Deus Javé que Aleluia. existe aquilo que não existe. Vamos lá, meninos, e vamos avisar ele que, assim, segundo a palavra dele foi ordenada, as vasilhas Glória a foram Deus, cheias. aleluia. Aleluia. E essa dívida vai poder ser sanada, e os meus filhos não serão levados. Aleluia. Aleluia. Quando ela voltou lá a falar para o profeta, ele disse: agora vai, vende esse azeite e vai viver, tu e teus filhos ainda paga a dívida, e vai viver tu e teus filhos ainda. Aleluia. Quer dizer, ainda sobrou, porque a bênção de Deus, quando ela vem para a nossa vida, irmãos, eu falo com conhecimento de causa, apesar do meu rostinho, mas nós temos experiência com este Deus Javé. Aleluia. Ela vem, aleluia, recalcada e sem medida. É verdade, Jesus. É para a tua casa e é para os teus vizinhos. Aleluia. Oh, Deus. Deus, Amélia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. A confiança, a obediência, a humildade, para que a igreja triunfe na face da terra nessa última hora, minhas irmãs. A igreja está a caminho de um arrebatamento. E ao invés de nós se despertar, o que nós estamos fazendo, irmãos? Aleluia, nós estamos Aleluia. esperando ver a banda passar. E nesta noite o Senhor me diz aqui: eu quero dar uma injeção de ânimo em vidas aqui nesta tarde. Glória a Deus, aleluia. A confiança de pessoas aqui nesta tarde. Eu aceito em nome de Jesus. Aleluia. Porque você está olhando mais para o tamanho do teu problema e está esquecendo o tamanho do teu Deus. Você está diminuindo Deus diante da tua situação. E a tua situação, ela não é maior, aleluia, do que o Deus que você serve. Porque a terra que tem te sustentado o Senhor. Aleluia. Aleluia. E nesta tarde ele diz assim: eu tenho o revestimento do céu aqui para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Espírito de bondade, misericórdia. E a palavra do Senhor diz assim: que em gratidão aquela mulher, aleluia, retornou feliz. Oh, glória a Deus, aleluia. Resolvida, porque ela ouviu o que o homem de Deus, porque profeta significa, irmãos, porta-voz de Deus. Apesar que o mundo está um pouco mudado, mas ainda Deus tem os seus na terra. É Apesar que o verdade. mundo ainda está meio balançadinho, mas ainda há em nós um Espírito da verdade que É fala em verdade, João, Jesus. 14, que quando Jesus, aleluia, antes de ser crucificado, nos deixou uma promessa dizendo assim: eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador amado, e ele estará com vocês todos os dias até a conclusão do século. E esse mesmo Espírito Santo, ele dá para nós, igreja, um dom chamado discernimento de Espírito. E ainda Aleluia. há os face da terra, ainda É verdade, aqueles que são Jesus. porta-voz de Deus na terra para nossa vida. Aleluia. Ainda Oh, glória a Deus, aqueles que não aleluia. ainda há aqueles que se permanecem em pé diante da dificuldade. É verdade, Ainda Senhor há Jesus. aqueles que sabem falar somente aquilo que o Espírito Santo lhe ordena. Ainda
É verdade, Articulou Jesus. palavras direcionadas pelo Espírito Santo de Deus através da luz da Bíblia. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta tarde, o Senhor diz para mim que Ele quer restabelecer vidas aqui, relacionamento com Ele. Aleluia. Pessoas aqui que precisam restabelecer um relacionamento com o Senhor nesta tarde. Para que a sua vida vá bem, para que a sua casa vá bem, para que as suas finanças vá bem. O Senhor precisa restabelecer a tua vida e a tua fé. Aleluia. A fé, ela precisa ser exercitada todos os dias. É verdade, Todos Jesus. os dias. E nós caímos, irmãos, na monotonia de fazer, como eu já falei aqui, do nosso jeito. Do nosso jeito. E nesta tarde o Senhor diz assim: deixa eu fazer do meu jeito, que é melhor do que o seu. Oh, glória a O meu jeito Deus. vai dar bem mais certo Aleluia. que o seu. O meu jeito, aleluia, vai dar bem mais certo que o seu jeito. Aleluia. Então descansa o teu coração, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Eu peço à igreja que se coloque em pé nesta tarde. Aleluia. Eu peço a ministério para que ele esteja com a permissão do nosso pastor, pode estar. Irmã, sério, pode estar louvando o Senhor. E eu quero também a permissão do pastor poder estar olhando para algumas pessoas aqui, viu, meu pastor? Que agora nós estamos aqui, vocês são das suas coisas, agora nós opção é vocês, né? E a gente aceita correção, tá? Mas pode, na hora no final do culto, a gente espera lá fora, a gente aceita. Aleluia, porque assim que nós crescemos, viu, irmãos? Sabe por que a igreja